Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências da parte de Deus. Efésios 6 versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o cristão precisa se proteger dos ataques espirituais para se manter firme na fé, e resistir aos dardos inflamados do maligno. Tudo começou há alguns anos atrás. Estando eu em oração, o Senhor Deus disse: "Vou te dar uma arma espiritual." Então logo em seguida tive um sonho, e neste sonho espiritual, eu estava subindo uma montanha, mas de repente, vários demônios transfigurados em lobos negros começaram a me perseguir, e aqueles lobos queriam me parar, mas eu corria e corria, e ia me desviando de todos os obstáculos, pois sabia que precisava chegar no topo daquela montanha. Foi difícil, mas consegui chegar. Quando cheguei no topo, havia uma caixa que brilhava muito, e o Senhor Deus disse: "Este é o meu presente para você por ter conseguido chegar até aqui, e não ter desistido no meio do caminho. Estou lhe dando uma arma espiritual. Você ainda não sabe usá-la, e o diabo irá fazer de tudo para você não usá-la, mas eu te capacitarei." Então passou o tempo, e alguns meses depois eu fui orar por uma pessoa, e esta pessoa ficou endemoniada. Era uma legião de demônios, e o Senhor Deus disse: "Chegou a hora, você deve usar a arma que lhe dei." E eu disse: "Qual arma, Senhor?" Então o Senhor Deus me revelou dizendo: "A espada, use a espada." Então pela fé, peguei aquela espada nas mãos e usei para expulsar aquela legião de demônios no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Deus. Naquela época, eu usei a espada pela fé, mas hoje em dia eu já consigo vê-la com os olhos espirituais. Ela tem um cabo comprido e brilhante, e a sua lâmina é larga, e ela é toda revestida com fogo, e quando mais eu me consagro em orações e jejuns, mais o fogo da espada aumenta. Mas vale lembrar que estamos numa guerra, e numa guerra ou você ataca, ou você é atacado. Não existe pessoa neutra na guerra. Efésios 6 versículo 12 diz: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Foi por isso que Jesus Cristo disse: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada." Jesus sabia dessa guerra, assim como o apóstolo Paulo quando falou das armaduras espirituais, pois somos soldados de Cristo e estamos em uma batalha. Efésios 6 versículo 13 diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes." Mas antes de eu receber esta arma espiritual, o Senhor Deus começou a me treinar em sonhos. Eu sonhava que estava lutando, eu sonhava expulsando demônios, até que isso se tornou realidade. E se por acaso você sonha expulsando demônios, é um sinal de que Deus quer te usar na área de libertação, e o Senhor está te treinando para a batalha espiritual. Apenas se coloque na posição diante de Deus. Hoje em dia, quando vou orar por pessoas, ou quando vou pregar em igrejas, muitas das vezes pessoas caem endemoniadas. Então, uso o poderoso nome de Cristo Jesus e expulso os demônios. Continuando as experiências de batalhas espirituais. Certo dia, fui convidada para pregar em uma igreja. Preguei sobre a santidade do corpo, expus a verdade, pois é a verdade que liberta. E o Senhor Deus já tinha me dito que quando mais se expõe a verdade, mais as cadeias do mundo espiritual são quebradas. Então terminei de pregar, e convidei as pessoas que precisavam de oração para virem à frente, e comecei a orar, e as pessoas começaram a cair endemoniadas, e fui expulsando os demônios. Quando chegou a vez de um rapaz que não era cristão, o demônio queria levar a alma dele. O rapaz começou a se tremer e a suar, e eu fiz o apelo para ele, mas ele não queria largar o mundo e sua vida pecaminosa, e ele começou a passar muito mal. Então comecei a interceder por ele, e pedi para o Senhor Deus dar mais uma chance para ele aceitar a Jesus.
Então repreendi aquele espírito demoníaco e falei para o rapaz: Deus está te dando mais uma oportunidade de mudar a sua vida, mas a decisão final é sua, é seu livre-arbítrio. Jesus é o caminho, mas porém, quem caminha é você, é vida ou morte, a escolha é sua. E as pessoas que estavam presentes naquele culto presenciaram isso, mas a verdade foi pregada, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segundo Coríntios 13 versículo 8, falando ainda sobre confrontos espirituais. Um certo dia estava num culto em uma grande igreja, quando foi dada a oportunidade a um grupo de louvor. Este grupo começou a cantar o hino Espírito Espírito, que desce como fogo, ó vem sobre nós, vem como em Pentecostes, ó vem, e enche-me de novo, e vi que muitos da igreja se animavam e glorificavam. Então o Senhor Deus me disse: peça minha proteção sobre você e sua família. Então pedi ao Senhor Deus para nos guardar e perguntei: mas por que, Senhor? E o Senhor Deus disse: porque eles estão na vaidade e no pecado, e todas as vezes que eles cantam Espírito Espírito que desce como fogo, um espírito maligno se passa pelo meu Espírito Santo, trazendo então engano e fazendo um falso mover. Dizem ser cheios do Espírito, mas não é o meu Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Falando ainda sobre confrontos espirituais. Certo dia, após expor a verdade sobre o inferno, comecei a sentir várias retaliações infernais. Então tive uma visão, e nesta visão eu vi uma floresta escura, e no meio da floresta vi 3 fogueiras. E o Senhor Deus disse: tem bruxas fazendo rituais contra você e sua família. Então comecei a orar, e fiz uma oração de guerra orando em línguas. E o Senhor Deus disse: estenda as suas mãos para cima e comece a balançar. Então obedeci a Deus, e quando estendi as mãos, minhas mãos começaram a esquentar e ficaram muito quentes. E comecei a balançar as mãos como o Senhor tinha mandado. E o Senhor Deus disse: vou te contar o que está acontecendo no mundo espiritual. Cada vez que você balança as mãos, uma chuva de bolas de fogo cai naquela floresta e queima os demônios e destrói os rituais de magia negra. Só que aquelas bruxas não estavam esperando por esse contra-ataque e elas ficaram furiosas, e mandaram um demônio para te atacar, e fazer você parar de orar. Mas quando o demônio se aproximou da casa, saiu uma bola de fogo e o queimou. E esta foi uma das muitas batalhas vencidas. E para lutar essas batalhas, devemos estar em jejum e oração, e devemos ler e meditar na Bíblia todos os dias. Apocalipse 12 versículo 12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Saiba que os seres malignos e espirituais existem, e que desde o princípio conspiram contra Deus e contra os seres humanos para a destruição e para o caos no mundo. Cuidado, pois os demônios são reais e manifestam-se, e agem de várias maneiras. Então, depois de várias batalhas espirituais, um dia eu acordei muito cansada mesmo. À medida que eu respirava, parecia que todos os meus ossos doíam, e cada dia que se passava eu ficava mais exausta. Então entendi que não era um cansaço físico, mas espiritual. Então fui orar e pedir misericórdia a Deus, para o Senhor Deus me ajudar. Depois de uma hora de oração, senti muito forte a presença de Deus, e o Senhor Deus disse: comece a colocar as suas mãos nos lugares que estão doendo no seu corpo. Então fiz isso, e uma fumaça branca começou a sair, e as feridas espirituais começaram a cicatrizar. Quando terminei, eu não sentia mais nenhuma dor. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus disse: é assim que você vai se recuperar das batalhas espirituais. Jejue e ore em línguas, e o meu Espírito Santo irá curar as suas feridas sempre que você precisar. E vale lembrar que quando o nosso corpo físico está cansado, nós repousamos e descansamos. Já quando é o nosso corpo espiritual, só o Espírito Santo de Deus para trazer a cura espiritual. Mas porém, há muitas pessoas que subestimam a realidade da batalha espiritual. Essas pessoas vivem como se os demônios não existissem. É como se Satanás fosse apenas um mito inventado.
Mas o apóstolo Pedro aconselha a sermos sensatos e vigilantes, e firmes na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso. 1 Pedro 5 versículo 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. Mas porém, a Bíblia nos mostra que Cristo derrotou a Satanás, a antiga serpente, e já garantiu a vitória sobre o reino das trevas. Colossenses 2 versículo 15 diz que Jesus Cristo, despojando os principados e potestades, os humilhou publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Agora, cabe a nós como cristãos resistir à fúria do inimigo, enquanto trabalhamos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo. E saiba que a batalha espiritual é uma realidade. Na verdade, não há um único cristão verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. E lembre-se que foi para isso que Jesus Cristo veio, e se manifestou para desfazer e destruir as obras do diabo. E não precisa ter medo do diabo, apenas confie em Deus. 1 João 4 versículo 4 diz: Pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas os cristãos precisam orar e jejuar mais, pois a guerra ainda não acabou. Apocalipse 12 versículo 12 diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos e irmãs em Cristo, apenas fique firme com o Senhor Deus, pois é Deus quem nos garante a vitória. Shalom.